Olá, eu sou André Roncalha, esse é o Comentário Econômico da Semana. Como eu havia dito na semana passada, o Banco Central elevou a taxa de juros na última reunião do Copom, de quarta-feira, de 2% para 2,75%, numa elevação mais brusca que surpreendeu inclusive o mercado, muito embora houvesse agentes que já acreditavam ou desejavam uma elevação mais brusca. A autoridade monetária, com isso, sinalizou claramente que a prioridade é reduzir a inclinação da taxa de juros para tentar diminuir o prêmio de risco embutido nos títulos que têm vencimento mais distante no tempo, que são os títulos de 2030, 2035. Esses ativos vêm embutindo, ao longo de toda a estrutura da taxa de juros, um chamado prêmio de risco por conta da dificuldade do governo de oferecer uma saída fiscal adequada à pandemia e a toda a crise que vem se desenhando desde março do ano passado. O mercado vem com isso pressionando o governo e principalmente o Banco Central a elevar a taxa de juros que se encontra em patamares mínimos historicamente. O problema aqui é muito simples. Com a inflação esperada para 2021 de 5,2% e uma taxa de juros de 2%, uma parte substancial da dívida pública que está sendo remunerada no curto prazo a 2%, tem o seu valor real negativo, ou seja, há uma perda patrimonial da parte daqueles que detêm esses títulos. Isso é uma situação muito difícil para um país que historicamente está acostumado com taxas de juros muito elevadas e uma rentabilidade real com um cenário de baixíssimo ou risco nulo. Como todos sabemos, a dívida de um governo ela tem risco nulo quando ela é denominada na própria moeda que o Estado emite, que no caso é o real. Nesse sentido, o Banco Central então faz uma sinalização para o mercado e diz que dobrará a aposta na próxima reunião, elevando novamente a taxa de juros em 0,75% para 3,5%. É evidente que isso já teve efeitos imediatos sobre os contratos mais longos, mas não teve o efeito desejado sobre a taxa de câmbio, que era um dos canais que se alegava seriam importantes para moderar o ritmo da inflação. Em geral, esse canal funciona muito pouco, ele demora para acontecer e quando ocorre, em geral, ele tem efeitos muito adversos. A taxa de câmbio brasileira é uma taxa de câmbio muito volátil, como eu mostrei no nosso último comentário, e com isso fica muito difícil de saber o que vai acontecer, porque existem muitas coisas lá fora afetando a nossa taxa de câmbio, como a decisão do Banco Central norte-americano na própria quarta-feira de manter a taxa de juros estável e dizer que vai continuar injetando dinheiro na economia pelo menos até 2024, sendo que já há temores de uma elevação da taxa de inflação nos Estados Unidos. E o Banco Central disse, não vou mexer na taxa de juros, porque é preciso reinflar a economia para que ela possa voltar a crescer. Aqui no Brasil a gente vai no caminho contrário. O problema é que essa liquidez maior que o Banco Central norte-americano está injetando na economia pode gerar, sim, algum vazamento desse dinheiro aqui para o Brasil. A questão, e novamente esse é o meu argumento, não será porque nós elevamos a taxa de juros, mas sim porque o Banco Central norte-americano acabou aumentando, dando continuidade ao aumento de dólares lá fora. Além disso, e isso é importante salientar, as pressões inflacionárias que o Banco Central está tentando, vamos dizer, moderar ou segurar, são pressões de custo. Ou seja, elas não têm nada a ver com um monte de dinheiro correndo atrás de poucos bens, que é o que tipicamente se define como inflação de demanda. Não é porque o governo colocou muito dinheiro na economia e as pessoas foram comprar muito arroz e aí o preço do arroz subiu. As pessoas foram comprar muita gasolina e o preço da gasolina subiu. Não. Esses preços têm efeitos que são governados pela taxa de câmbio, são governados pelos preços internacionais de commodities, e aqui vocês podem ver o gráfico que mostra isso. Então existe uma bolha no preço de commodities no mercado internacional. E aí a ausência de estoques reguladores aqui no Brasil, como já foi mostrado em várias circunstâncias, mas vocês podem ver aqui o gráfico, isso tudo impede que o preço dos alimentos tenha uma elevação mais moderada. Mesmo assim,
eles já estão em queda. E agora o preço da gasolina é resultado de uma regra de reajuste que a Petrobras aplica, ou seja, o que a gente chama de um preço administrado. Ele não tem a ver necessariamente com oferta e demanda. Logo, elevar a taxa de juros não afeta esse tipo de preço. E o último reajuste que preocupou foi a elevação dos preços das matrículas escolares, que são preços reajustados de acordo com o índice próprio da área, do setor educacional. E, novamente, a taxa de juros também pode fazer pouco para resolver esse problema. Logo, o balanço de riscos que o Banco Central analisa olha para um cenário inflacionário que tende a se dissipar no tempo, uma vez que essas pressões diminuírem, e uma inclinação da taxa de juros que tem muito mais a ver com a pressão que o mercado financeiro exerce sobre o Banco Central do que com condições fundamentais da economia. O que me leva à segunda parte do balanço de riscos, que é a atividade econômica. A atividade econômica vem desacelerando e a equipe econômica já prevê uma queda da atividade no primeiro trimestre, e o Banco Central utiliza o argumento da aceleração ao final do ano passado. Ou seja, seletivamente pulou essa expectativa de uma queda da atividade agora no primeiro trimestre. Além disso, a gente tem um desemprego monumental de pelo menos 15 milhões de pessoas, mas que passa dos 20 milhões quando a gente considera todo mundo que está desocupado, subocupado ou que desistiu de procurar emprego. Finalmente, a gente tem a ociosidade da indústria e da economia como um todo. O setor de serviços está parado. Os últimos dados do varejo mostram uma desaceleração até queda no mês de janeiro. Então a gente está falando de uma situação em que o balanço de riscos inflacionário, pendendo para a aceleração da inflação, é amortecido por uma atividade ainda muito anêmica. E o Banco Central, numa condição dessas, faz o quê? Eleva a taxa de juros. Isso, portanto, me leva à conclusão de que o Banco Central não tomou uma decisão técnica que exigiria cautela, exigiria sinalizar a sua preocupação com esses indicadores e até mesmo dizer, não vou fazer nada por hora, mas posso vir a fazer no futuro, o que já, por si só, teria o efeito de acalmar os ânimos no mercado. Mas não, o Banco Central tomou uma decisão política. Ele optou por agradar o que eu venho chamando de acionista minoritário da moeda nacional e da atividade econômica, que são os bancos e os detentores de títulos de dívida pública, os fundos de investimento, que se resumem no condado da Faria Lima. Em detrimento do acionista majoritário da moeda nacional e da atividade econômica, que é a população que está desassistida, vulnerável. E isso tudo num contexto em que o governo decidiu dar um auxílio emergencial de R$ 150 na média, que não dá para comprar mais do que 20% de uma cesta básica no mês. É nessas condições que o Brasil vai enfrentar essa primeira onda da nova cepa do vírus, do coronavírus, a P1. Uma variante do vírus muito mais agressiva, muito mais contagiosa e, como os últimos números da pandemia vêm mostrando, muito mais letal. E isso tudo por quê? Para garantir uma rentabilidade positiva para os ativos financeiros até o final do ano. Mas aí vem a pergunta. Se todos têm que dar sua contribuição no meio da crise, e esse tem sido o argumento do governo para cortar gastos em quase todas as áreas, por que a Faria Lima não pode dar a sua contribuição, aceitando uma perda patrimonial momentânea apenas para que a gente possa passar dessa crise? Porque essa elevação dos juros, sinto informar, ela vai ter efeitos exatamente naquilo que o mercado financeiro mais quer que seja resolvido, que é a questão fiscal. Afinal, uma parte grande da dívida pública se encontra no curto prazo e pós-fixado, ou seja, a elevação da taxa Selic onera essa dívida de curto prazo e que vai ter que ser paga no prazo de alguns anos. Isso significa maior gasto fiscal, asfixiando ainda mais as possibilidades de a gente manter a cidadania no Brasil por meio dos gastos e da assistência social. Então é um cenário sombrio e que eu não quero aqui medir minhas palavras. A crise é grande, ela não acabou e a decisão do Banco Central da última quarta-feira, infelizmente, acabou de colocar um grau a mais de dificuldade no processo de recuperação brasileira. Com pesar, eu deixo um grande abraço a vocês e nos vemos
na semana que vem.